aí galera, tudo bem? O Wesley aqui de novo. Bom, semana passada, ou essa, não lembro ainda muito bem, eu postei uma videoaula para vocês explicando um pouco sobre a estrutura do átomo, né? A é igual ao número de massa, Z é igual ao número atômico, que é consequentemente um mesmo número de prótons. Comecei um pouquinho a falar sobre íons e tudo mais, e nessa aula eu vou tentar fazer a continuação dessa última aula que eu postei, que vai ser sobre isótopos, isóbaros, isótonos, e eu ainda coloquei o isoeletrônico para dar uma completada. Então, espero que vocês gostem e bora para a aula. Então vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre átomos isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Mas vocês devem estar pensando, isso o quê, né? Nomes complicados e tudo mais. Mas vamos com calma, galera. A gente vai tentar separar os nomes e vocês vão entender direitinho. Bom, e como que vou tentar facilitar vocês compreenderem isso? Primeiro é a gente entender o nome, a etimologia do nome isótopos. Bom, iso significa igualdade e topos, lugar. Mas igualdade de lugar, o que isso tem a ver com átomo? É porque átomos isótopos ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, apesar de apresentarem massas atômicas diferentes. E o lugar na tabela periódica é o Z, certo? E o Z é a mesma quantidade de P, que é prótons. Ou seja, átomos isótopos têm a mesma quantidade de prótons. Olha que mind blow, né? Mais fácil, se a gente conseguir quebrar a palavra no meio e entendendo aos poucos. E eu trouxe trouxe um exemplo de um átomo que tem isótopos. E o exemplo é o hidrogênio. Bom, nós temos o prótio, o deutério e o trítio. E qual que é a diferença entre os três? Bom, é que o prótio ele possui um próton e nenhum nêutron. Por isso que ele tem um próton e massa 1. O deutério possui um próton e um nêutron, por isso que ele tem massa 2. E o trítio possui um próton e 2 nêutrons, por isso que ele tem massa 3. Lembra como faz a equaçãozinha? Número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Um exemplo do que o prótio está no nosso dia a dia é na água. A água que a gente consome é o prótio. Então ela possui 18 gramas por mol. O deutério é muito utilizado para usinas nucleares. Por quê? Porque ele produz uma água que a gente chama de água pesada. Por que é uma água pesada? Ela possui a mesma fórmula que a água normal, H2O, só que a diferença é que o hidrogênio ele é mais pesado. Então, em vez da água conter 18 gramas por mol, ela vai conter 20 gramas por mol. E o trítio é usado como combustível nuclear. Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons e possuem massa e número de nêutrons diferente. Belezinha? Isótonos. Bom, etimologicamente, iso, igualdade, tônus, frequência. Mas por que frequência? Porque eles possuem a mesma frequência de nêutrons. Ou seja, o boro, ele possui massa atômica 11 e número atômico 5. A gente utiliza a equaçãozinha A menos E, né? Então, 11 menos 5 é 6, ou seja, o boro possui 6 nêutrons. O berílio, massa atômica 10, número atômico 4. 10 menos 4, 6 também. Então, ou seja, tanto o boro quanto o berílio possuem 6 nêutrons, ou seja, isótonos, número de massa diferente, número de prótons diferente, mas mesmo número de nêutrons. Isóbaros. Bom, iso, igualdade, baros, peso. Então, eles possuem a mesma massa. Ah, vai mesmo? É, né? Depois que a gente já explicou, conseguiu quebrar no meio a palavra e entender o significado, realmente fica mais fácil, né, galera? Eu falei que não tinha muito segredo. Um exemplo, 2 exemplos, na verdade, de isóbaros. É o cálcio e o argônio. Ambos possuem 40 de massa, mas o cálcio possui 20 prótons e o argônio 18. Isso quer dizer o quê? Que o cálcio ele possui 20 nêutrons e o argônio 22. Então, ambos possuem prótons e nêutrons diferentes, mas possuem o mesmo número de massa. O mesmo acontece com o carbono e com o nitrogênio. Carbono 14 possui 8 nêutrons e nitrogênio 14 possui 7 nêutrons. Mas os dois têm o mesmo número de massa e ambos possuem nêutrons e prótons diferentes. Belezinha? E para fechar,
isoeletrônicos. Bom, da etimologia, ô louco, o PowerPoint está falando que já deu para entender. Então deu para entender, né, galera? Da etimologia seria isoeletrônicos, iso de igualdade, eletrônicos, mesmo número de elétrons. Então é exatamente isso. Os isoeletrônicos são os átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Por exemplo, sódio. Sódio tem o número atômico 11. Porém, esse sódio ele está no formato de um cátion, ou seja, ele perdeu um elétron. Lembra? O sinal é ao contrário, quando está positivo perde e quando está negativo ganha. Então, se ele tinha 11 elétrons e perdeu um, agora ele tem 10 elétrons. O oxigênio, ele tinha 8 elétrons no estado nêutron dele, mas ele ganhou 2, porque ele é um ânion 2 menos agora, ou seja, 8 mais 2, 10 elétrons. O neônio, ele está no estado fundamental dele, ele está no estado neutro, e no estado neutro ele possui 10 prótons, consequentemente 10 elétrons, ele não tem carga. Então, o sódio 1+, o oxigênio 2- e o neônio possuem número de prótons diferente, massa diferente, número de nêutrons diferente, mas todos possuem o mesmo número de elétrons. Belezinha? Então, resumão para vocês, essa tabelinha, onde você consegue comparar a letra-chave com o símbolo. Então, por exemplo, isótopo. O P é o símbolo, tá vendo? De prótons. Então, isótopo, o símbolo é P, prótons. Isóbaro é o símbolo de massa. Então, isóbaro, mesmo número de massa, porque o símbolo é o Azinho da massa. Isótono, mesmo número de nêutrons. Por quê? Porque o símbolo de nêutrons é o N. Então, olha que legal, galera. Isótopo que possui o mesmo número de prótons e o número de prótons é o P. Isóbaros, o Azinho, que é o mesmo número de massa e o símbolo da massa é o A. E o isótono, olha o N aí, que é o mesmo número de nêutrons e o símbolo é o N. E o isoeletrônico é o mesmo número de elétrons e o símbolo é o Ezinho. Belezinha? Então agora é hora do vamos ver. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu preparei um exercício aqui para vocês. Bom, o que o exercício pede? Ele quer descobrir o número de massa do elemento X, que é esse daqui. E como que a gente vai saber? Bom, ele dá duas dicas. O primeiro, ele fala que o X é isótopo do cálcio, que possui 20 prótons. Ou seja, se ele é isótopo, quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons que o cálcio, 20, certo? Então nós sabemos que o elemento X possui 20 prótons. A segunda dica é que ele é isótono do potássio. Então ele possui o mesmo número de nêutrons. E como que a gente sabe quantos nêutrons tem o potássio? Aquela formulazinha. Número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Aqui nós temos 41 de massa e 19 de prótons. 41 menos 19 vai ser 22. Então, ou seja, nós sabemos que o nosso elemento X tem 20 prótons e 22 nêutrons, certo? Agora fica fácil, portanto o seu número de massa é igual a. Número de massa é o A. E a gente pode dizer que A é igual a número de prótons mais número de nêutrons. Temos 20 prótons com mais 22 nêutrons, então nós temos ao todo 42 é a nossa massa. Belezinha? Então a aula de hoje foi essa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa um like, por favor. Compartilha para as pessoas que às vezes estão vendo isso na escola e na faculdade, que isso é bastante comum. Podem deixar dúvidas nos comentários, que eu planejo fazer vídeos para vocês. E é isso, galerinha. Forte abraço e fiquem na paz.